Bom dia, pelo horário que eu gravo esse vídeo, nós vamos conversar sobre renda fixa, né? O que é renda fixa? Que normalmente se contrapõe à ideia de renda variável. Na renda fixa, a remuneração ela segue algum padrão, alguma regra. Essa é a principal diferença da renda variável, em que a remuneração na renda variável não segue nenhuma regra, né? Quando eu falo não segue nenhuma regra, existe a lei das sociedades anônimas, veremos posteriormente no tema renda variável, mas você não sabe se uma empresa vai poder pagar dividendos ou não no ano seguinte, né? Como estará a situação da empresa, depende das operações, do lucro, né? Na renda fixa, não. Na renda fixa, a menos que haja, né, um não, que a empresa não honre seu compromisso, você sabe que você vai receber uma determinada quantidade de juros. Esse juro que você vai receber não significa que vai ser um valor exato no sentido 5, 6, 7%. Pode ser vinculado a algum parâmetro, por exemplo, um percentual da taxa DI, né? E aí depende de quanto estará a taxa DI lá na frente. Então, mas essa você sabe que você vai receber um percentual da taxa DI. Você sabe que você vai receber uma taxa de juros de 7%, dependendo do título que você entra, né? Tem um parâmetro, tem uma regra nessa remuneração. Isso é que é a ideia de renda fixa, né? E dito isto, quais são as formas de remuneração mais comuns? A pré-fixada, né? O que é a pré-fixada? Essa você sabe de fato, em termos absolutos, o juro que você vai receber. Você sabe que você vai receber 7% ao ano, ou 6% ao ano, ou 6,6% ou 4,7%. Isso está pré-definido, tá? O percentual dos juros que você vai receber, pré-fixado. Inclusive, se você tem expectativas de que haja queda na taxa de juros no momento futuro, né, uma queda que o mercado não esteja precificando, o ideal é entrar nos pré-fixados, que você vai assegurar um juro mais alto do que será no futuro, né? E digamos assim, tipo contrapartida, né, pós-fixado. Esse é a taxa de juro do futuro que vai lhe remunerar, não a do presente. Então, se você tem a expectativa de que as taxas subirão, né, essa expectativa não é compartilhada com o mercado, você tem condições de comprar esse título a bons preços, né, com juro futuro, que subirá. Você vai se dar bem no pós-fixado. E por fim, nós temos também a opção de juros indexados atrelados à inflação. Um exemplo, eu compro um título que rende IPCA mais 4%, IPCA mais 4,5%, IPCA mais 6%, né? Então, nós temos o que nesse caso, né? Um título que remunera a inflação e dá um adicional, dá um plus de juro, né? São os três tipos. Tributação, questão importante, né? A tributação, pensando em imposto de renda inicialmente, ela é tão maior quanto menor o prazo do investimento. Então, se eu tenho um título que ele ele tem um prazo inferior a 6 meses, né? O que significa isso? Significa que esse título eu vou pagar de imposto de renda 22,5%. É a alíquota mais alta. Não é sobre o valor do título, é sobre o que eu ganhar. É imposto de renda, tá? Então, se aquele título me deu R$ 80 de renda, eu vou pagar 22,5% em cima dos R$ 80, né? Que vai dar aproximadamente uns R$ 18. Teria que fazer a conta com mais precisão para saber. Ou menos de 18, eu creio. Se eu ficar com investimento entre 6 e 12 meses, essa taxa de 22,5% cai para 20%. Se eu ficar de 12 meses a 24 meses, 17,5%.
E se eu ficar acima de 2 anos, eu tenho a menor taxa de imposto de renda, 15%. Então, eu coloquei R$ 1.000, vou receber R$ 1.100. Minha renda foi de 100, meu juro foi de 100. E se ficou um prazo superior a 2 anos, eu vou pagar 15%, então eu vou ficar com 85, na prática, 15% de 100. Então é um estímulo, essa metodologia progressiva de tributação é um estímulo para aplicações de longo prazo. E uma outra tributação, ela que só ocorre quando eu faço saques ou eu vendo meu título antes do 30º dia. É o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Como que ele funciona? Se eu saco da minha aplicação de renda fixa, por exemplo, meu recurso, antes de 30 dias, eu vou pagar juro. Quanto? Pagar um imposto, melhor dizendo, não. No primeiro dia, 96% do meu ganho vai de imposto. No segundo dia, 93%. No terceiro, 90% do meu ganho. Vai caindo de 3 em 3 até que a partir do 30º dia eu já não tenho mais a incidência de IOF. Isso é para desestimular as aplicações de curtíssimo prazo, de poucos dias. Então essas são as duas tributações que incidem sobre títulos de renda fixa, imposto de renda, naquela tabela que eu falei, que tão maior o prazo que eu aplico o meu recurso, menor a minha tributação de imposto de renda. E o IOF que penaliza muito quem saca nos primeiros dias e não onera em nada quem saca o seu recurso a partir do 30º dia. Então esse é o ponto aqui, a definição básica de renda fixa, as principais formas de remuneração, pré, pós e inflação mais juros, e a tributação, dividida em IR e IOF.